Na página 124, dá para ver aí, ó, você tem pessoas pedindo escola pública de qualidade no ambiente da cidade. A gente sabe que o ambiente da cidade, aquele ambiente de aglomeração de pessoas, tem muito mais pessoa por metro quadrado, não é isso, do que em outros lugares que tem os vazios demográficos, né? Então, é uma cidade onde frequentemente as pessoas lutam pela sobrevivência, né? Você bota uma lojinha aqui para vender um negócio, mas o cara lá, dois comércios depois, bota uma loja para vender a mesma coisa que você. Aí você vai ter que se virar para mostrar que você tem a capacidade de competição com ele, né? E vender mais do que ele, ou vender na mesma proporção do que eles, ou se perder por pouco, mas continuar obtendo o que a gente, né, quando monta um negócio, quer no capitalismo, que é o lucro, tá certo? Então, é direito meu sair, se a escola não está prestando, é direito meu, certo? E exigir uma escola pública de qualidade, é direito meu e exigir um hospital de qualidade, tá certo? Se eu estou cumprindo os meus deveres, eu posso sim cobrar os meus direitos. A questão é que a cidade cresce, e por que a cidade cresce? Primeiro, porque o próprio crescimento natural da cidade, as pessoas querem ter filhos, né? 1, 2, 3 filhos, para poder, né, sentirem pessoas completas, porque têm filhos, conseguiram dar continuidade ao nome da sua família, o seu próprio ego, vamos dizer assim, né? Então, poxa, meu filho, eu tenho vontade de ser pai, eu tenho vontade de ser mãe, aquelas coisas. Isso faz o crescimento natural da cidade, né? Então, e ele já é relativamente grande. Já foi maior, porque a mulher antes não trabalhava, hoje a mulher trabalha, não tem tanto tempo disponível em casa. Aí tem a questão da própria família, o pai e a mãe se juntam e dizem, não, vamos fazer só 2 filhos, ou só 1, né? Por quê? Porque assim a gente vai poder dar uma qualidade de vida melhor para eles. Isso a gente chama de planejamento familiar, onde, claro, a pílula anticoncepcional foi importantíssima, né? A mulher toma a pílula e tal. E também outra coisa, a mulher, quando ela começa a trabalhar, ela quer crescer como homem também, ela quer crescer. Ela entra numa empresa num determinado cargo, depois ela quer passar para uma subgerência, depois uma gerência, depois lá quem sabe se tornar sócio da empresa, né, e tal. Né? Então ela quer crescer no trabalho, ela quer evoluir. Se ela tiver muito filho, ela vai ter que dar mais, vai dividir aquela atenção, porque a gente sabe que mulher, além de trabalhar fora, ainda trabalha em casa, né? Então geralmente a carga do trabalho da casa hoje mudou muito, muitos homens estão mais conscientes e ajudam também nessa questão dos afazeres domésticos, certo? Mas geralmente recai sobre a mulher. Então ela tendo filho, a obrigação dela, filho ou muitos filhos, a obrigação dela aumenta, certo? Então fica menos tempo para ela se concentrar no trabalho, no crescimento, né, da sua carreira profissional. Então, com isso, a mulher passou a ter menos filhos, com a pílula, ela pôde se organizar mais e também crescer no trabalho, competir, né, com a população masculina no trabalho. A gente sabe que a competência não depende do sexo, a competência depende da pessoa, da vontade, né? Tem que querer, tem que lutar, não é só querer, lutar, querer, ter vontade, etc, etc, etc. Ok? Pronto. O fato é que a cidade vai crescendo porque a população natural cresce, e a cidade vai crescendo por quê? Porque também nós temos o crescimento, certo? Da população pelo êxodo rural, pelo êxodo de pessoas que vêm de outros lugares, do interior e tal. Aí vão inchando principalmente as metrópoles, as maiores cidades de um lugar, de um país, né? Já expliquei a questão da metrópole. O Brasil ele tem algumas metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro são as 2 maiores, está na formação da megalópole, né? Aí tem no Nordeste, Salvador, Recife, Fortaleza, no Centro-Oeste, Goiânia e Brasília, no Norte, Belém e Manaus, no Sul, principalmente essas, mas tem até cidades que nem são capitais e podem sim ser consideradas como metrópoles, certo? No Sul, Porto Alegre, principalmente Porto Alegre, Curitiba, também Florianópolis está correndo por fora aí, né? No Nordeste também São Luís, corre por fora, né? Uma grande cidade, São Luís, não é isso? Então,
as pessoas tendem a migrar principalmente para as grandes metrópoles. Por quê? Porque tem possibilidade de mais emprego, certo? Aí você tem o emprego em duas vias, tem o emprego formal e o informal. Qual é o formal? Aquele que você trabalha recebendo todos os seus direitos, férias remuneradas, folga semanal remunerado, sua carteira é assinada, a empresa recolhe o FGTS, se um dia você for demitido, você vai receber aquela grana e o seguro-desemprego para se sustentar por um tempo até você conseguir arranjar um novo emprego. Isso é direito das pessoas como um todo, garantido pela Constituição e, claro, das pessoas que vivem na cidade. Não é verdade? Então, o emprego informal é aquele que o cara vai lá, bota uma banquinha e vai vendo daquilo. Mas aí, se ele ficar sem poder trabalhar, porque no emprego formal, se você está sem poder trabalhar, você fica recebendo até ficar bom da doença, né? Que é chamado, recebe pelo INSS. Aí, comprovada a sua doença, sua incapacidade momentânea de trabalhar, aí você fica recebendo, certo? Até você ficar bom e poder voltar para o trabalho. Isso é direito do cidadão, tá? Mas só no emprego formal. No emprego formal isso não acontece. No emprego informal, se ele ficar doente e não puder lá botar sua banquinha para vender sua carne, suas frutas, ele vai ter problemas sérios, não vai conseguir sobreviver, ou mal vai conseguir sobreviver, vai precisar de ajuda, certo? E também a família, se a família depender daquilo. Né? Não sei se algum filho ou a própria mãe arregaçar as mangas e ir lá vender as frutinhas, ou os legumes, ou o frango, ou seja, a carninha, ou seja o que for. Não é verdade? Então essa é a diferença entre emprego formal e emprego informal. Aí eu tenho também a questão da cidade crescendo, como eu estou dizendo, por conta do êxodo rural. Certo? Ou transferência de pessoas de cidades menores para cidades maiores, exatamente o que eu falei, né? As oportunidades na cabeça da pessoa é maior. Então, ela chega lá e tal, aí não tem onde morar, vai morar na favela. Faz uma puxadinha ali, arranja um lugarzinho, faz uma barraquinha, depois vai aumentando. Quando vem já tem uma casinha ali na favela, só que não tem infraestrutura na favela. Então, muitas pessoas fazendo isso, você tem a expansão horizontal, a expansão, a horizontalização, certo, da cidade, certo? Ela vai crescendo, 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 e a infraestrutura da cidade é feita na parte mais central. Então, cada vez que ela vai aumentando para a periferia, para o subúrbio, certo? Cada vez mais que ela vai aumentando, esse saneamento básico não vai chegando. Consequentemente, o acesso à saúde e educação, certo, não vai chegando. Consequentemente, por conta disso, o aumento da violência vai sendo uma realidade, certo? O aumento da doença, de mortes por questões de viver em ambientes totalmente sem saneamento, sem a menor infraestrutura, isso vai agravando-se. É ruim para as crianças, principalmente, né? Que vivem lá pisando na lama, né? Pega muitos vermes, aquelas coisas todas. Não é um fato? Pronto, e tem um crescimento vertical, a expansão vertical da cidade, certo? A verticalização, certo? Na página 125 você vai ver ele falando sobre isso, certo? Aí tem a ver com o mercado imobiliário, expansão, né? Peraí, vou lembrar a palavra, especulação imobiliária. Né? Por exemplo, antigamente era comum nas cidades brasileiras você ter ao redor das cidades os sítios, muitos sítios. Isso garantia até para a própria cidade uma melhor qualidade de vida no que se refere à questão de respirar um ar melhor, a questão do meio ambiente em si. Só que com essa especulação imobiliária, esses sítios foram se transformando em condomínios, né? Foram sendo loteados, vendidos separadamente. A gente tem aqui nos Evaldo um exemplo grande. Era um grande sítio, todo aqui o Montenegro era um grande sítio. Quando veio o problema, né, de que se podia, por ter um grande sítio improdutivo, pelo menos a maior parte era improdutivo, que é aqui dos Montenegros,
né, que é o dono do posto ali, né? Então, quando se tinha isso, existia uma ameaça real de invasão de pessoas que não tinham lugares para morar. Enquanto você tinha um imenso sítio que vai do posto para lá, para expedicionários, né? Buxiga, tudo isso aqui era sítio, né? Zé Walter era um sítio. O Planalto, Ayrton Senna, tudo era sítio, né? Ou tinha um dono ou estava lá jogado. Então aquele lado lá depois da avenida aí, do conjunto também de José Walter, você tinha. Então, com a ameaça de invasão, eles resolveram, vão fazer um loteamento. Lotear, o que se transformou? No Parque Montenegro 1, no Parque Montenegro 2. Então, como esses, muitos sítios se transformaram em pequenos loteamentos, 4, 5, 6, ia depender do tamanho do sítio, ou se transformam em pequenos conjuntos habitacionais, de 6, 7, 10 casas, certo? Quer dizer, esses sítios cada vez mais foram sumindo e hoje estão cada vez mais raros, certo? Inclusive eu moro em frente a um sítio que eu peço a Deus que nunca esse dono desse sítio venda esse sítio, porque é uma coisa muito boa olhar para a natureza, pelo menos eu acho, não é isso? Então cada vez mais há isso daí, que a gente chama de especulação imobiliária. Além de tudo, a horizontalização, ou seja, a expansão horizontal, ela cresce, né? Como eu disse, as pessoas vão chegando, vão fazendo suas casinhas nas favelas, nas regiões periféricas, e a cidade vai crescendo, né, em extensão horizontal. A verticalização é o quê? Eu tenho um grande terreno, mas não dá para fazer muita casa. Mas como eu tenho a engenharia à minha disposição e eu tenho dinheiro, eu me junto com uma empresa, com uma empresa de engenharia, e a gente faz um conjunto para cima, ou seja, uma edificação, ou seja, um edifício. Aí dá para fazer não sei quantos apartamentos e tal. Isso é a verticalização, que é para cima, vertical, entendeu? Ó, isso é a verticalização da cidade. Cada vez mais isso é uma realidade. Tá legal? Tá legal? Pronto. Então, as cidades, a gente sabe que a gente tem assim, eu quero comprar uma coisa. Eu estou dizendo a realidade de Fortaleza, porque Fortaleza é uma grande metrópole, é a quinta cidade do país. Então eu quero comprar uma coisa, eu não tenho aqui. Onde é que eu vou? Eu vou no centro. Só que o centro já foi muito mais importante nesse quesito. Qualquer coisinha centro. Agora não. As pessoas já têm opções. Por exemplo, vou na Parangaba, vou na Messejana, vou aqui mesmo, que tem muitos comércios, já tem banco, né? Essa bancalização já, eu inventei agora, bancalização. Então, só tinha no centro, aí agora já tem em outros bairros mais afastados do centro. Então você não precisa necessariamente ir ao centro, né? A não ser alguns produtos específicos que realmente só tem lá. Mas cada vez mais é que a gente chama de descentralização da região da cidade, descentralização das cidades em si. Ou seja, os comércios vão se espalhando por outros lugares, o que facilita. Imagina, toda vida você ir ao centro, no centro, ó, trânsito, barulho, muita gente, aglomeração, e ainda mais nesse risco da Covid-19. Não é isso? Pronto, então você tem toda essa questão aí na página 126 e na página 127. Uma das coisas que chama muita atenção, muita gente vivendo junto. Né? Então, socialmente você convive com o seu grupo social família, você convive com o grupo social vizinhança, você convive com o grupo social de bairro, tem reuniões de bairros para falar sobre esse problema, muita gente faz isso, e você convive num grupo social de cidade, a cidade de Fortaleza. Você é um fortalezense, você mora em Fortaleza, mesmo não sendo natural de Fortaleza, você faz parte do cotidiano e da realidade de Fortaleza, né? Então eu tenho o direito, por exemplo, de votar. Eu vou votar para prefeito e vou votar para vereador. Professor, para que serve um prefeito? Para administrar a cidade. É ele que vai dar condição para que a escola funcione direito, para que o hospital funcione direito, criar novas escolas, criar novos hospitais, pavimentar as ruas, mandar, né? Que ele não sabe fazer um asfalto, mas é a mando dele que se pavimenta as ruas, que se melhora as vias, que se muda a questão do trânsito, que coloca mais sinais em lugares estratégicos.
cria política de emprego e renda. Por exemplo, se eu estou fazendo mais obra, eu estou gerando emprego, que vai ter o engenheiro, vai ter o pedreiro, o mestre de obras, vai ter o pedreiro, vai ter o auxiliar, né, de pedreiro, certo? O ajudante de pedreiro, como a gente chama, certo? Então tudo isso gera emprego, certo? Então vou fazer uma praça, vai gerar emprego. O governo municipal vai criar todo um projeto para pequenas empresas, onde você primeiro faz um curso e depois você recebe um dinheiro emprestado para montar a sua empresa. Gera emprego, porque fazendo isso, além de você mesmo se autoempregar, você vai empregar alguém para te ajudar, ou algumas pessoas para te ajudar, né? Então é comum, é fundamental que o prefeito tenha essas ações e que ele queira realmente não roubar o dinheiro do povo, mas sim fazer o benefício para o povo, fazer com que esses impostos tão altos que se pagam no Brasil retornem para a população. Não é verdade? Uma das questões, e um dos candidatos está prometendo muito, é a questão da moradia. Está prometendo até 5.000 casas. A gente sabe que promessa de campanha ninguém leva muito a sério. O fato é que um dos grandes problemas da cidade é a questão da moradia. Muita gente mora, mas mora de aluguel, quase que sem poder enfrentar essa realidade. Quer dizer, já ganha pouco, ainda tem uma parte para o aluguel. Nem todo mundo tem sua casa própria, que é o sonho de todo mundo ter sua casa. Não pagar aquele aluguel, porque o aluguel ele come no prato com você, né? Se você paga 400, 500 reais de um aluguel, se você fizesse, imagina você fazendo isso em compras por mês, né, ia ajudar bastante. Mas é uma realidade, muita gente mora nessa triste condição do aluguel, né? E também tem gente que nem tem onde morar, tem gente que mora debaixo da ponte, a gente sabe disso, né? Tem gente que faz a sua moradia precáriazinha ali porque não tem como pagar aluguel. Se for pagar aluguel vai passar fome diante daquilo que come, daquilo que ganha, não é? Não é verdade? Pronto, então a Constituição diz que todo cidadão tem o direito à moradia, mas ela não é cumprida, certo? Muita gente lá enfrenta o dia a dia pagando aluguel atrasado, aquelas coisas, né, fazendo briga lá com o dono da casa, aquela coisa toda, né, mas vai aí, tem gente que nem tem condição de pagar. Essa que é a realidade. Enquanto tem gente que tem diversas casas, 50, 100 casas alugadas, vive disso, né? Realidades do capitalismo, não é proibido. Não é proibido a pessoa ter muitas casas e alugar, né? Claro que é proibido, por exemplo, nesses conjuntos residenciais criados pela prefeitura para favorecer as pessoas que não têm casa, é proibido a pessoa vender ou alugar a casa. Ela recebeu a casa para que ela se livrasse do aluguel. Muita gente, infelizmente, acaba utilizando esse método cruel aí, né? E por aí vai. Certo? Nas cidades é comum a gente encontrar as tribos urbanas, né? Os movimentos urbanos, onde principalmente no meio dos jovens eles se reúnem, uns para criticar uma coisa, outro para criticar outro para reivindicar outras coisas, né? Às vezes até coisas ruins, como a questão do nazismo. E você vai encontrar isso na página 129 e 130 do seu livro, da sua apostila. Certo? Então, a questão das cidades em si, os prefeitos que vão entrar agora nas cidades brasileiras, como muitos prefeitos por aí afora já conseguiram, certo? Não é o caso da maior parte do Brasil, certo? A questão dos problemas urbanos, né? Moradia, como eu citei, a questão da mobilidade, na questão do trânsito, mobilidade urbana, certo? A questão, deu um soluço, viu, gente? Que a gente vê, ó, trânsito caótico, mas já foi pior, gente. Caótico, página 134, mas já foi pior. E a gente tem nas cidades a questão, certo? A questão da poluição. É nas cidades que você tem a formação das ilhas de calor. Porque na cidade, assim, ó, além de você pavimenta, você tem toda uma dinâmica de escoamento de água, natural.
no ambiente da cidade ele é completamente transformado, é um espaço cultural, um espaço humanizado. Então pavimenta-se, você cria uma impermeabilização do solo. Então quando chove a tendência é alagar. Se não foi construído na cidade durante, né, a sua construção ou no decorrer de sua história, não foi construído um sistema eficaz de saneamento básico, certo? Evidentemente que aquela água não vai, se chover muito, ela não vai escoar. Além de tudo, o pessoal joga lixo na rua, a gente sabe disso, né? E entope os bueiros, evitando que a água... Então, a inundação das áreas da cidade, a gente sabe que isso acontece. Né? Além de tudo, a verticalização da cidade, ou seja, aqueles prédios que cada vez mais são realidades até na periferia, né? Cada vez o pessoal construi mais para cima, ou seja, a verticalização, você tem o impedimento da melhor circulação do vento, ou o que a gente chama de circulação atmosférica. O vento, ele circulando, é ele que melhora a condição do calor. Se tiver 30 graus, mas estiver fazendo vento, certo? Essa sensação cai para 27, 26, dependendo da velocidade do vento, né? E da direção do vento, para onde ele vai se deslocar, né? Então cai para 27, 26, tá? Mas se você tem os prédios impedem essa circulação, fazendo com que o calor, já por conta toda a pavimentação, o asfalto em si, ele acumula calor, e também a falta de circulação do vento, você tenha a formação das ilhas de calor. Então cidades são verdadeiras ilhas de calor, né? A gente sabe disso, são aqueles focos, né? Fortaleza, Recife, Salvador, tal, e algumas cidades da região metropolitana, certo? Com relação à moradia, falando de novo, às vezes, por exemplo, não é característica de Fortaleza, mas em algumas cidades você tem morros, aí pessoas não têm onde morar, constroem suas casas lá. É claro que vai haver deslizamento. Quando chove, né? É uma tendência natural dessa questão do morro, principalmente dependendo do tipo de rocha da qual ele é formado. Então aí vai soterrar as casas, é um problema também. A questão também é muito comum, a poluição barrar a subida do ar quente. Então o ar quente fica na cidade, também provoca ilhas de calor, mas intensamente aqui em Fortaleza não tem tanto essa anormalidade, essa anomalia. Mas em São Paulo é muito comum. Então fica muito quente porque o calor não consegue subir por conta do efeito da poluição. Isso a gente chama de inversão térmica, certo? É comum nas cidades, tá certo? E claro, como eu falei, a questão do que fazer com o lixo, incineração, aterro sanitário, usina de compostagem, usina de reciclagem. Claro que a reciclagem está sendo feita, a gente tem muita gente que vive no meio da rua, né, fazendo a reciclagem e tal. Tem gente até que separa o lixo para facilitar o trabalho dessa gente, que já vive numa situação mexendo com lixo, né, o sonho de trabalho de todo mundo, mas é um trabalho, né, muita gente sobrevive disso, e fazer essa reciclagem sempre é importante até para o meio ambiente. Então o que fazer com tanto lixo produzido pela cidade é um dos desafios das cidades brasileiras, de várias cidades do mundo não desenvolvidos, né? Do mundo desenvolvido eles têm uma política melhor para os problemas urbanos do que do não desenvolvido, né? Então vai ser o desafio aqui, nós que vamos eleger nosso prefeito, certo? Ou nossa prefeita, né? Que tem uma mulher, olha, duas mulheres também no embate, né? Bem posicionada na pesquisa. Tem uma mulher, 2 homens, né? Então há a possibilidade de se ter uma mulher como prefeita de novo, ela que já foi prefeita, né? Os outros 2 não foram. E um dos desafios é isso, o problema, a solução para o descarte do lixo, tá? Porque a população, né, vai continuar produzindo lixo, tá bom? Ficando por aqui, façam as atividades do capítulo 17, 18, 19, tá? E me envie. Essa foi nossa última aula, agora só revisão da semana que vem. Beijos para vocês. Só lembrando, vão 2 vídeos para vocês, ok? Beijos.